questão aborda o tema da América Portuguesa no início da colonização. Aí um texto da Laura de Mello e Souza que diz o seguinte: vários particulares se empenhando na exploração daquelas terras, cada um com jurisdição própria sobre a faixa que lhe cabia. Então esse trecho é uma referência ao sistema de capitanias hereditárias, em que a América Portuguesa foi dividida em várias faixas de terra que iam do litoral até o meridiano de Tordesilhas, e cada faixa de terra administrada por um donatário que tinha jurisdição sobre aquele território. Portanto, cerca de 30 anos após o descobrimento, então por volta de 1530, ainda não havia qualquer senso de unidade das terras. Ou seja, não havia unidade. A América Portuguesa estava fragmentada em capitanias, das terras que depois seria o Brasil, e que à época sequer tinham nome certo. Então, ainda o início do povoamento português aqui no território brasileiro. Vamos ver o que pede o enunciado. O texto descreve o cenário da América Portuguesa nos primeiros anos do século XVI, revelando a inviabilidade do projeto de exploração comercial do Novo Mundo. Falso, porque esse projeto não era inviável, e o texto não se refere a isso. B. Padronização do desenvolvimento colonial nas diferentes regiões. Essa padronização não existiu, porque o Brasil é um território muito grande e havia muitas diferenças entre as várias regiões do Brasil, do ponto de vista econômico e outros aspectos, e o texto também não se refere a nenhuma padronização. A letra D. Inexistência de produtos comercialmente lucrativos para a metrópole. O texto não se refere a isso, e esses produtos existiam, como por exemplo o próprio pau-brasil. Então, falsa. E letra E, dedicação financeira do Estado português à efetivação da colonização. Falso, o texto não se refere a isso. E nesse momento, quando as capitanias hereditárias são criadas, Portugal ainda não investe financeiramente no Brasil. Tanto que o próprio texto chega falando em particulares. É um momento em que a colonização está mais sob a responsabilidade de particulares do que sob o controle do Estado português. Então a letra C responde à questão ao afirmar o seguinte: o texto revela a fragmentação administrativa no processo de ocupação do território. Verdade, porque no início da colonização portuguesa, ou seja, no início da ocupação do território pelos portugueses, o território foi fragmentado administrativamente em várias faixas de terras que eram as capitanias hereditárias. Então, letra C.